Hoje estamos aqui no Botânico das Asas para gravar mais uma parte do nosso livro Plano de Batalha para a Oração. Estamos no capítulo 25. O capítulo 25 fala: os caminhos do Espírito de Deus. E aí, você sabe os caminhos do Espírito de Deus? Então vamos descobrir através dessa leitura desse capítulo, tá bom? Texto base: o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2:10. A oração é um reconhecimento do fato de que nós não estamos no controle. Porém, ao mesmo tempo, nós sentimos completamente confiantes porque estamos sob o controle de Deus. Salmos 103:19. Deus sabe que muitas vezes podemos nos esquecer de orar ou não saber sobre o que ou como orar. Romanos 8:26. Podemos pedir o que nós sabemos e ainda não resolver um problema principal. Ou pode ser que não venhamos a mencionar nem mesmo a metade do que deve ser apresentado a Deus. E ainda assim, Deus nos exorta a continuar sempre orando, sabendo que Ele pode nos conduzir através daquilo que Ele depositou em nossos corações. O Espírito Santo é o motor da vida cristã, guiando-nos e capacitando-nos a fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. Ele é o vento impetuoso de Deus, João 3:8, que sopra vida em cada parte de nossas vidas de oração. Graças à sua presença e ao seu encorajamento amoroso, nosso total desamparo é estabilizado pela sua fiel capacitação e provisão total. O nosso conhecimento finito é cercado por sua infinita sabedoria. Nós oferecemos a Ele o nosso melhor trabalho de oração, mas confiamos em seu Espírito para fazer obras muito maiores. João 14:12-17. Como você viu nos últimos capítulos, Deus nos deixou ricos recursos para nos ajudar a orar estrategicamente, com poder e precisão. Ele nos concedeu a sua palavra, vontade, sabedoria e o poder dos seus nomes. Assim sendo, temos um arsenal de ferramentas para afiar a nossa oração ao ponto do fio de uma navalha e usá-la com surpreendente precisão. No entanto, sem a orientação norteadora do Espírito de Deus, nos sentimos inadequados. Só Ele pode guiar-nos no uso de um versículo ao invés de outro, no momento da oração, na invocação de Deus como Jeová Jirê para a nossa provisão, em vez de simplesmente nos referirmos a Ele como Deus. Na oração, pelo coração ou pela cabeça de uma pessoa que ocupa uma posição de autoridade, no trato de um pecado que nós esquecemos de confessar, Paulo disse: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Efésios 6:18. Esta é uma oração poderosa, a oração feita no Espírito, em todas as ocasiões, por todos os santos. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. Efésios 1:13-14. Mas temos de ser preenchidos
submissos e sempre andar no Espírito, em vez de seguir a nossa pecaminosa carne. A ordem para sermos cheios do Espírito Santo, Efésios 5,18, não é apenas para os cristãos em congregações que abraçam o movimento carismático. Trata-se de uma ordem para todos os seguidores de Jesus Cristo. O tempo verbal grego usado em Efésios 5,18 está no modo imperativo e exige que estejamos sempre nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Não é uma ação única, mas um estilo de vida diário. Em cada momento devemos estar vivendo, nos submetendo e andando no Espírito. Gálatas 5:16, 25. Todas as manhãs devemos pedir a Deus que nos encha com seu Espírito, à medida que nós adoramos e rendemos tudo o que somos e temos ao seu amoroso senhorio. Ao longo do dia, sempre que pecamos, nos tornamos amargos ou ficarmos na carne, devemos nos arrepender rapidamente, nos humilhar e novamente nos submeter ao Senhor e à liderança do seu Espírito. Quando permanecemos em Cristo, com o coração limpo, em intimidade e em obediência, temos uma maior sintonia com a voz do Espírito de Deus dentro de nós. Então, Ele nos dá a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nos convence do pecado. João 16,8. Produz o fruto do Espírito em nossos corações. Gálatas 5,22. Conduz as nossas decisões. Gálatas 5:16, 18. E nos capacita a termos testemunhas. Atos 1:8. Não se embriaguem com vinho, disse Paulo, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, para que vocês sejam controlados por Ele, em abundância de alegria e esperança, desfrutando da sua paz e contentamento, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:18, 20. Ao compreendermos o Espírito Santo e como ele opera, nós levamos as nossas orações para o rio perene da atividade de Deus. Ele revela Deus e a sua palavra para nós. Jesus, descrevendo como o Espírito Santo permanecia com os seus discípulos depois que ele subisse aos céus, identificou como o Espírito da verdade. João 14:17. Um conselheiro que vem da parte do Pai e que testemunha sobre a natureza de Cristo. O guia que ele não fará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras, até as coisas que olho nenhum viu, o ouvido nenhum ouviu, o Espírito é capaz de nos revelar, ou nós precisamos saber, quando nós precisamos saber. Não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito. Através da oração humilde e confiante, ele ilumina a palavra de Deus, fazendo com que a verdadeira natureza de Deus se apresente para nós, convencendo-nos sobre as realidades espirituais, as glórias da justiça, as realidades do juízo. João 16, 8-11, lembrando-nos de quem nós somos em Cristo. Efésios 1, 15-19.
confortando-nos em seu amor e cuidado. Ele ora por nós, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. Romanos 8, 26. O que nós não conseguimos abordar em oração, o seu Espírito consegue, e, portanto, nunca estamos sem esperança ou ajuda. É revigorante saber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são três em um. Cada um deles conhece o coração do outro e estão em constante comunicação. Enquanto Jesus está ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, Hebreus 7, 24 e 25, o Espírito Santo dentro de nós também intercede ao Pai em nosso favor. É aquele que examina os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Ninguém pode orar por nós melhor do que Jesus e o Espírito Santo. Que privilégio abençoado pode ter esses perfeitos parceiros de oração, amorosamente intercedendo por nós. Ele orienta a nossa oração. O Espírito Santo lembra aos cristãos interiormente e os leva a clamar ao nosso Pai em oração, porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Você ouve as pessoas falarem, às vezes, sobre como ele lhes fala. Mas essa fala não se trata de uma voz audível, mas de um saber interno, um pensamento bom e oportuno, acompanhado por um reforço divino e um desejo de fazer algo específico para a glória de Deus. E o Espírito lhe dizendo, este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Algumas pessoas questionam o fato de ele comunicar-se de modo tão pessoal conosco, mas o testemunho da Escritura parece indicar exatamente isso. Ele alertou Ananias a orar por Saul. Atos 9, 10, 19. Orientou Filipe a compartilhar as mensagens do Senhor com o oficial etíope. Atos 8, 29 e 30. E ele nos exorta para que nós aprendamos a obedecê-lo. Romanos 8, 14 e 16. Às vezes, ele pode trazer pessoas à nossa mente, aparentemente do nada, encorajando-nos a orar por elas, ou alcançá-las com amor, de acordo com as suas necessidades e sua vontade. Fique aberto a esse tipo de alerta, porém ciente de que o Espírito nunca vai agir em contradição com a palavra de Deus, mas o levará sempre a obedecê-lo e a incorporar a palavra de Deus dentro das circunstâncias do mundo real e pessoal onde você vive. Devido ao alcance, sabedoria e poder ilimitados do Espírito Santo, ele é capaz de criar conexões entre você e outras pessoas em coisas que parecem ser acontecimentos normais e coincidências da vida. Por isso, nunca pense que você está limitado espiritualmente, tentando descobrir sozinho a sua vontade e os seus caminhos. Nossas orações não são definidas por nossas limitações, porque o Espírito Santo não tem limites e ele vive dentro de nós. Senhor, obrigada por enviar o teu Espírito para me conduzir e orientar, e dá-me a tua sabedoria e visão. Assim, porque tu o enviaste aqui para testemunho de Cristo, através de teu povo na terra, eu oro
para que o meu coração o deseje e que a minha vida seja um testemunho vivo de Jesus. Enche-me com teu Espírito, ensina-me a andar em teu Espírito e a orar no Espírito, onde quer que eu vá, com todas as pessoas que eu encontro, em qualquer lugar, que tu possas ser glorificado em mim. Amém. Terminamos a leitura desse dia, que possamos entender que a vontade de Deus é sempre perfeita, que Deus ele quer o melhor para os seus filhos e que a obediência nos leva a lugares altos. Vamos orar para agradecer a Deus por esse dia. Não esqueça, obedeça, seja obediente. Com obediência iremos além, muito além. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele tem nos concedido. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque entendemos que os seus caminhos são melhores que os nossos, Pai. Obrigada porque entendemos, Pai, que o nosso pensamento não é o seu pensamento, Pai. Obrigada pela sua direção. Obrigada, Senhor, pela tua orientação e direcionamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos direcionado, Pai, ao lugar certo. Esteja conosco, Pai, todos os dias. Abençoa, Pai, a nossa casa. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um que tem acompanhado comigo essa leitura. Abençoa as suas casas, Senhor, as suas famílias. Senhor, dá sabedoria para entender o que o Senhor tem falado com cada um, Pai. Porque muitas vezes, Pai, o nosso coração nos direciona para o lugar errado. Mas que possamos, Pai, entender a tua direção, entender o teu caminho, entender o que o Senhor quer para nós, Pai. Te entregamos, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tchau.